3. Estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens com o tema Como Pedir. Nessa série de mensagens você vai aprender perfeitamente como pedir e como receber de Deus mais do que você pediu. Serão 4 episódios. Neles você vai compreender que orar não é pedir. Você vai entender o quão importante é fazer os seus pedidos a Deus. Você vai entender também como é importante insistir naquilo que você pediu a Deus. Além disso, veremos que é essencial confiar na vontade de Deus para as nossas vidas. Bem, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. E o episódio de hoje é Oração é Relacionamento. E em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo de número 14, diz: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. Bem, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, ele quem? O que se passava aqui? Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, eles estavam vindo do que a Bíblia nos apresenta como o Monte da Transfiguração. E quando eles se aproximam dos outros discípulos, eles veem ali um tumulto, uma discussão. E ao redor dos discípulos estavam os escribas, que eram doutores da lei, conhecedores da lei. Bem, aí no versículo 15 diz assim: E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? O que é que vocês estão discutindo? O que é que está acontecendo aqui? Aí olha o que diz o versículo 17. E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E aqui eu queria fazer uma pausa e convidar você a um exercício de imaginação. Um homem, do meio da multidão, inclusive era este homem e o seu filho a causa de todo aquele tumulto, de toda aquela discussão. Ele se dirige a Jesus e diz: Eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então veja que era uma situação extremamente delicada. Era um pai que certamente amava muito o filho e que, ao ouvir a fama de Jesus, ao ouvir falar dos feitos de Jesus, movido por uma esperança, por uma expectativa, vai até Jesus. Infelizmente não o encontra os seus discípulos, recorre aos discípulos de Jesus, mas eles nada puderam fazer por esse homem. Bem, e qual foi a reação de Jesus diante disso? No versículo 19 diz: Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Veja que Jesus já estava farto, né? Já estava aborrecido com toda a incredulidade ao seu redor, inclusive dos seus discípulos. Bem, o menino vem até Jesus. Aí no versículo 20 diz: E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência,
e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Desde a infância. E continuando, diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Agora, eu queria que você se atentasse para um detalhe. Quando Jesus ele pergunta para o pai dessa criança, né, deste menino, há quanto tempo isso está acontecendo, ele diz: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. E por que muitas vezes? Para a gente entender a realidade da época, não existia fogão, não havia energia elétrica, não existia essa facilidade da vida moderna. Portanto, para cozinhar, eles tinham que acender fogo, eles tinham que fazer muitas vezes um improviso. A gente sabe que também não existiam cobertores, edredons como hoje. Não havia a possibilidade de se proteger do frio como nós temos hoje. Então, para aquecer a casa no inverno, para aquecer a casa à noite, era muito comum acender uma fogueira dentro de casa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma imagem de uma casa do período de Jesus, mas era comum que a casa fosse escurecida pela fumaça. Então era muito comum, pela manhã, no período do almoço, à tarde, à noite, às vezes durante a madrugada, a casa sempre estava com o fogo aceso. Então, quando o pai diz assim, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, eram de fato muitas vezes. E você já imaginou a preocupação desse pai, da mãe, como a família se sentia sem poder sequer deixar a criança um pouquinho brincando ou fazendo qualquer tarefa sem a tutela deles, sem a observação deles. A gente sabe que criança muitas vezes é agitada, às vezes a criança ela quer brincar, é afoita. Agora, imagina nessa situação onde havia um espírito que atormentava aquele menino, escravizava aquele menino. E por muitas vezes ele correu risco de vida ou de morte. Bem, então é com esse coração machucado, com essa alma cansada, com essa dor, essa ferida, que o pai chega até Jesus e diz: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu no versículo 23: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E aquele garoto foi livre, foi liberto, completamente curado, para a alegria daquele pai, para o descanso na alma daquele pai. Que maravilha, não é verdade? Bem, aí olha só que interessante. No versículo 28. Quando Jesus entrou em casa, isso algum tempo depois, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Mestre, por que nós não podemos libertar, não tivemos a capacidade de curar aquele menino, de libertar aquele menino diante da aflição? Veja que
Os discípulos, eles tinham uma boa intenção. Eles tinham uma preocupação sincera, genuína, de fazer o bem àquele menino, ao seu pai, à sua família. Eles não puderam fazer. Eles só não puderam fazer. Então eles indagaram: por que nós não podemos expulsar? Por que nós não podemos ajudar aquele garoto? E para surpresa, no versículo 29, Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Por meio de oração. Mas eu fiz uma observação aqui. Observe, Jesus não orou por aquele menino. A Bíblia não mostra, ela não nos conta que Jesus intercedeu por aquele menino. Né? Jesus não, por exemplo, ergueu as mãos aos céus, o seu rosto, e disse: Pai, eu peço ao Senhor por esse menino. Pai, eu intercedo por essa criança. Pai, eu oro por essa família. Não é verdade? Jesus, ele usou a autoridade. Ele expeliu aquele demônio. Ele libertou aquele menino. Ele curou aquele menino. Então, por que ele diz: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração? E é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, que você ouvisse atentamente. Oração é relacionamento. Quando Jesus diz: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração, Jesus estava dizendo que o que faltava aos discípulos era a comunhão com Deus. Era uma vida de oração. Que inclusive em Lucas, no capítulo 15, por exemplo, a Bíblia aponta, ela indica que essa era a vida cotidiana, o hábito de Jesus. Em Lucas, no versículo 15, melhor dizer, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Aí olha só no versículo 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, ele se destacava da multidão e ia para um lugar solitário orar. Em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, também diz: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Inclusive no versículo 36 diz: Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Mas Jesus estava orando em particular. Veja que Jesus, ele pôde expulsar aquele demônio, libertar aquele menino, claro, por ele ser Deus e ter todo o poder e toda a autoridade, mas também na sua condição humana, por ser ele dependente de Deus, por ser ele um homem de oração. Nós sabemos que Jesus é Deus, e sempre foi, sempre será, mas a Bíblia também nos diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele não levou em consideração ser igual a Deus, antes ele assumiu a forma de servo. E na condição de servo, de homem, ele o tempo todo se punha em oração, e até de maneira solitária, de maneira pessoal, individual. Veja, orar é relacionar-se com Deus. Orar é vida com Deus, é comunhão com Deus. Orar não é pedir. Bem, e como o tema dessa série de mensagens é como pedir, é importante a gente compreender o que não é pedir. E orar não é pedir. Oração é relacionamento. Bem, mas eu fiz aqui uma observação. Pedir também faz parte do nosso relacionamento com Deus. Não quer dizer que pedir não
não faça parte do nosso relacionamento com Deus. Faz parte. E existe, inclusive, um porquê de pedir algo a Deus. Você sabia que existe uma razão para você apresentar a Deus as suas petições? Tem um motivo. E talvez alguém poderia dizer assim, o motivo é a minha necessidade, ou o motivo é nobre porque eu posso pedir em favor de uma outra pessoa. Mas é para além disso. Existe uma razão que, inclusive, nos motiva, nos encoraja a pedir a Deus, a apresentar a Deus os nossos pedidos. E é exatamente esse o tema do nosso próximo episódio. O porquê de pedir a Deus. Tá certo? Bem, eu me despeço então por aqui. Assista esse próximo vídeo e que Deus abençoe você poderosamente.